Como a gente faz o diagnóstico dessa doença, doutor Ulisses? Então, beleza, doutor. Então, você tem uma paciente que está com uma dor de cabeça muito chata, que não melhora. Ela tem associado fadiga, ela diz que está perdendo a visão. Como você suspeita dessa doença? Primeiro, pelo quadro clínico do paciente. Aí, obrigatoriamente, nós temos que pedir exames de imagem. Porque, que nem eu falei aqui para vocês no começo, seu tumor cerebral, ele é um quadro muito semelhante a um tumor. Mas quando você faz os exames, não tem tumor, ok? E também através da análise do líquor. Vamos conversar mais sobre isso. Então, primeiro, gente, quais são os exames de imagem que a gente realiza para fazer o diagnóstico dessa doença? Normalmente, os que a gente utiliza com maior frequência é a tomografia de crânio ou a ressonância, com uma preferência para ressonância, ok? E também a angiografia cerebral ou a angiorressonância, tá bom, gente? E qual é o nosso objetivo? Primeiro, é excluir que o paciente tenha um tumor cerebral ou uma malformação arteriovenosa ou um aneurisma cerebral, ok? Que podem dar quadros muito semelhantes a esse. Então, fazendo todos esses exames aqui que eu estou dizendo para vocês, vindo normal, a gente fala, ok, estamos diante de um quadro de pseudotumor cerebral. Agora, doutor Luiz, olhando a minha ressonância, olhando minha tomografia, existe alguma coisa no meu exame, doutor Luiz, que você pode bater o olho e falar, nossa, pode ser um pseudotumor cerebral? Sim. Olha só aqui. Eu coloquei uma tomografia e uma ressonância, tá? Não é o mesmo exame, mas, enfim, é só para ficar ilustrativo. Olha aqui, gente, eu vou pintar aqui dentro, ó, do lado direito, você vê uma tomografia normal. Isso aqui que eu estou pintando é onde produz o líquido da cabeça. Olha o tamanho disso aqui, olha o tamanho como tá grande. Aqui nesse outro aqui, ó, da esquerda, a gente vê, olha como tá fininho. Olha como tá fininho. Isso aqui diz muito a favor de pseudotumor cerebral, gente. Outro achado que a gente pode ter também é justamente a célula túrcica vazia. Exatamente, também é outro achado. Às vezes o paciente chega e diz, doutor Ulisses, eu tenho uma célula túrcica vazia, o que que pode ser, meu pai amado? Pode ser pseudotumor cerebral, é lógico. Tem que analisar todo o quadro para dar esse diagnóstico, mas pode ser. Então vamos falar sobre a punção licórica. O que que é a punção licórica, gente? É quando nós coletamos o líquido da espinha. Sabe quando você vai lá na coluna e tira um pouquinho do líquido da espinha? Essa é a punção lombar, ok? Ela tem várias funções dentro da medicina. Ela serve para a gente ver se tem alguns casos de tumor disseminado, ela serve para ver se tem infecção, que é meningite, e ela serve também para ver como é que está a pressão dentro do nosso sistema nervoso central. Então, como é o exame da punção lombar em um paciente que tem. Nossa, tem gente aqui, gente, que já fez 5 vezes a punção lombar. A gente vai conversar sobre isso também mais pra frente. Segura, tá bom? Então, agora, eu quero conversar com vocês qual é o exame, né? Como é a punção lombar de um paciente. Olha, já fizeram aqui. Como é a punção lombar de um. Qual é o resultado de uma punção lombar em um paciente que tem pseudotumor cerebral? Primeiro, o que que a gente observa? Uma pressão do líquor aumentada. Então, gente, quando a gente vai lá e coloca a agulha e pum, fura a dura mater e começa a sair o líquido, esse líquido ele tem uma pressão, que é uma pressão normal, tá? Ela tem uma faixa de pressão normal. Quando essa pressão está aumentada, eu começo a pensar em pseudotumor cerebral. Então, a punção licórica tem que estar aumentada para a gente poder ter esse diagnóstico. Outra coisa aqui, gente, é que primeiro, a análise tem acento, tá bom? E segundo, que a análise do líquor, ela é normal. Como assim, doutor Ulisses? Como assim, meu? Peraí. Então, a pressão é aumentada. Então, quando eu espeto lá, pum, a pressão tá lá em cima, tá bom? E a análise do líquor, ou seja, quando eu olho o líquor, ele tá normal. Ele não tem sinais de infecção, ele não tem sinais de inflamação e ele não tem sinais de um tumor disseminado. Então, quando você tem essas características, o líquor tem as características normais, mas a pressão aumentada, eu falo, pode ser pseudotumor cerebral. Agora entendi. E principalmente, gente, isso aqui, ó, o paciente melhora dos sintomas depois da punção. Exatamente isso. Como a doença é causada pelo aumento da pressão dentro do sistema nervoso central, quando a gente coleta o líquido, a gente tira grande parte desse líquido para fazer a análise. E por conta disso,
a pressão cai. E aí o paciente tem uma melhora dos sintomas. Então coloca aqui para, olha aqui, tem gente aqui que já fez a cada 15 dias a punção licórica para o tratamento. Então, ó, se você tem seu tumor cerebral e já fez essa punção, me escreve aqui para mim, se você realmente melhora depois que você coleta o líquor, tá bom? Beleza? Comentaram aqui. Exato, gente. Tem que fazer a punção licórica. Para você fazer o diagnóstico de pseudotumor cerebral, obrigatoriamente a gente precisa ter esse exame de punção licórica, ok?